Olá, Flávia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Me conte como o projeto entrou na sua vida. Ali pelo meio de 2018 para 2019, eu fazia parte de uma comunidade que chama Comunidade Nelson Mandela. E o projeto, ele recrutava algumas pessoas dentro da comunidade para fazer trabalho em outras comunidades. Que na época eles estavam fazendo um trabalho de ampliação de algumas casas de famílias carentes, né? E foi aí que deu início e eu conheci alguns integrantes do projeto. E aí o projeto começou a entrar dentro da comunidade do Nelson Mandela. A gente começou a conhecer e ser assistido por eles, né? O projeto, ele começou de uma forma assim, ele selecionava algumas famílias com um pouco mais de vulnerabilidade e dentro dessas escolhas a gente conseguia às vezes fazer uma ajuda para todos, mas nem sempre era dessa forma. E aí tinha algumas famílias que passavam a ser assistidas pelo projeto. E foi quando eu conheci o projeto Tive Fome. E como é que era essa ajuda? Ela era uma ajuda assim, hoje eu consigo entender que ela era de todos os sentidos, né? Tinha aquelas famílias que às vezes precisava de uma roupa específica. Tipo, amanhã eu tenho uma entrevista para fazer, eu não tenho uma roupa bacana para ir. Alimentos, que era o foco deles, né, o principal, que eles ajudavam dentro da comunidade, com cestas básicas, leite. Tinha algumas questões que eram um pouco mais precárias, então assim, ajuda de um botijão de gás, ajuda de um medicamento que às vezes não era encontrado na farmácia pelo SUS, um leite, né, que tem aqueles leites que era fórmula, famílias que tinham necessidade desse leite, um móvel para casa, né, tipo, às vezes a pessoa reclamava que eu não tenho uma cama digna, não tenho um colchão, não tenho um sofá. Às vezes eram umas coisas assim que hoje, aos olhos da sociedade, era uma coisa banal, né, tipo, eu não tenho um sofá. E aí eles iam e arrecadavam e fazia doação desses itens. Então, levava dignidade. Sim, e conforto. E aí, junto com isso, vinham as equipes, né? E trabalhava dentro da comunidade. E aí era um momento assim... Era um momento muito esperado para quem era assistido, porque era um momento que você podia conversar, desabafar. Eram pessoas que estavam ali não só para doar itens, né? Objetos. Elas estavam ali se doando. Então, eles vinham, eles conversavam, eles te escutavam, te aconselhavam dentro das possibilidades do que você poderia fazer, né? Então, assim, uma queixa, por exemplo. Eu fui fazer uma entrevista, não deu certo. Dentro da comunidade, ninguém é aceito, é assim mesmo, tem o preconceito. E eles vinham com uma palavra de conforto, né? Não é assim, olha, tenta dessa forma. A próxima vez que você for, tenta falar dessa forma, tenta agir dessa forma. Então, eles também tinham esse lado humano, né? Que eu acho que dentro do projeto hoje é o que mais impacta, porque eu pegar algo e te dar e virar as costas... E aí, simples, né? Sim, e aí quando o assunto é eu doar o meu tempo, né? Eu vou sentar aqui, eu vou ouvir o que você tem para me dizer e eu vou falar o que eu penso. Eu não sou uma pessoa que está no seu dia a dia, mas sou uma pessoa que eu estou aqui e eu vou falar o que eu penso referente a isso que você me passou. Então isso era um passe, né? Um empurrãozinho. É uma orientação, né? Sim. Exatamente, é te dar o que eu tenho de melhor. O que eu tenho de melhor, o que eu tenho de mais valor é o meu tempo. O tempo. Né? E compartilhar o conhecimento, né? Pois eu acho que isso é o que você tem mais de valor. E quando você dá isso, porque dar uma coisa material é fácil. Sim. Né? Não despende muito. É mais simples. Sim, e o projeto assim, né? Como que a gente pode aglobar isso? Quando você tem alguma coisa na sua casa parada, e você, eu não uso mais, vou dar. Então, assim, você já não tem mais apego com aquilo, né? Então, você vai lá e você entrega sem problema nenhum. Independente se a pessoa está precisando ou não, você fez a sua parte, você contribuiu. Mas e quando você tem uma obrigação, né? Você faz aquilo porque você quer fazer, né?
E aí a pessoa tá precisando daquilo e você vai em busca daquilo. E às vezes, muitas das vezes... Tem mais valor. Sim, e muitas das vezes você não vai conseguir, porque é uma coisa assim, difícil, porque a pessoa te pediu, a pessoa tá lá esperando. E você quer ter esse compromisso com a pessoa. E esse era o compromisso do projeto, né? Eles iam lá, assistiam essas famílias e deixavam lá essa perspectiva, né? De, olha, a próxima vez que eu voltar, eu trago. Pode confiar. Eles batalhavam para conseguir muito, aquilo que a pessoa precisava. Muito. Eu vejo muito a Lu fazer isso. Né? Batalhar quando a gente tem vários grupos de WhatsApp e aí vê que uma pessoa está precisando de uma determinada coisa, cada um corre para um lado para conseguir aquela coisa. E é muito emocionante. E assim, é uma coisa que, às vezes, para a pessoa que está esperando, existe uma frustração. Porque ela já recebe bastantes nãos, né? Então, assim, ela fica naquilo, ele não vai conseguir. Eu já pedi para dezenas de pessoas, né? E não foi possível. E aí, quando você chega lá com aquilo que a pessoa pediu, é uma realização. Você se sente realizado em poder realizar alguém, né? É uma sensação de missão cumprida. É muito bacana. Sim. É muito bacana. E quando eu comecei a ser assistida pelo projeto, eu tenho 2 filhos atualmente, né? Uma de 17 e um filho de 6 anos. O meu filho era um bebê ainda, né? Eu precisava desse suporte. E eu, na época, eu estava desempregada, mãe solo, né? Tinha toda uma questão aí. Só que eu enxergava aquilo como um impulso, né? Eu enxergava que uma parte do que eles faziam por mim era a maior parte que liquidava de eu ter que fazer, de eu ter que correr atrás. Então eu tinha um tempo aí sobrando, um tempo ocioso, para eu poder correr atrás das outras coisas, porque uma parte estava ali garantida. Né? Então isso me impulsionava, porque assim, dentro de mim também tinha um orgulho, tinha uma vaidade de mulher, de mãe, que eu tinha dentro de mim, que eu não queria aquilo dali para sempre. Não era aquilo dali que eu queria. Aquilo dali para mim era um suporte, mas eu tinha comigo que aquilo dali era temporário. Não era algo que eu ficava assim contando, né? Mês que vem, não. Eu já sabia que era aquele mês e eu não sabia como que seria o mês que vem. Era uma incerteza. Então, assim, eu coloquei isso como uma meta. Que eu queria fazer parte do projeto, mas não dessa forma. Eu queria fazer parte ajudando. Tanto que todas as vezes que eu podia, né? Eu indicava para eles famílias, né? Olha, mês que vem eu ainda tenho, o que eu tenho aqui é o suficiente. Será que teria como destinar para outra pessoa? E dentro da comunidade a gente começou a crescer com o projeto. Eu intermediava, eu era a ponte do projeto dentro da comunidade. Porque se eles pudessem, eles abraçavam todo mundo. Eles ajudavam todo mundo. Mas era uma comunidade com mais de 110 famílias na época, que não tinha condições, o projeto não tinha esse recurso. E a gente queria que pelo menos as crianças fossem assistidas do modo geral. Porque eu queria que os meus filhos tivessem acesso, mas eu queria que todo mundo tivesse o mesmo acesso que os meus filhos estavam tendo. Quando a Lu me convidou uma vez para pagar um lanche para os meus filhos, a minha filha já tinha conhecimento do que era, mas o meu filho não. E eu falei para ela, Lu, mas um monte de criança aqui também não sabe o que é, também não conhece. E eu queria que todas as crianças sentissem o gosto do que era o MEC. E foi uma ação que eles fizeram dentro da comunidade, assim, foi uma ação muito linda. Eles levaram o MEC para todas as crianças, com direito a tudo. A coca, a ketchup, tudo. Então, assim, ali eu vi que realmente a minha meta de vida era fazer parte do projeto do outro lado. Eu queria estar do lado que ajudava. Eu queria estar do lado que abraçava. Eu queria estar do lado que contribuía, mesmo precisando. E aí algumas coisas eu comecei a entender através do projeto mesmo, através desses momentos que às vezes o Davi ia lá com a Lu. Tinha outros integrantes que hoje já não fazem mais parte, mas que foram essenciais para mim. Que eu consegui manter uma amizade de uma forma pessoal com eles. Eu falo que, assim, são pessoas que fazem muito parte do meu crescimento pessoal. Porque são pessoas que eu me inspirei. Porque
por trás daquela Mas pessoa... a gente se inspira em você, Flávia. Né? Pelo amor de Deus, a gente se inspira em você. Eram pessoas que eles iam lá se doar e abdicava a mão de um final de semana. A Lu deixava as filhas dela, né, com terceiros, né, eu falo terceiros porque não estavam com ela, né. Era um final de semana que ela podia estar destinando para os filhos e ela estava lá com a gente. Então, assim, eu queria estar desse lado, porque eu entendia que eles também tinham os problemas pessoais deles, eles também tinham as feridas internas, mas eles estavam lá ajudando a gente a curar as nossas. E quando chegava uma caixa de leite, quando chegava uma cesta básica, aquilo era como se fosse um band-aid, sabe assim? Tipo, alguém tá me vendo, alguém ainda acredita em mim, né? Eu falo assim, por mim, porque eu sei que não é todo mundo que tem o mesmo psicológico, sei que não é todo mundo que tá preparado, né? Tem gente que realmente se acomoda dentro da situação. Não julgo, porque cada um tem a sua dependência, mas eu sempre tive essa sede, sabe, de não criar o comodismo, de sair da zona de conforto. Tinha coisas que pra mim seria útil, mas que não convinha deixar lá no fundo do armário, que pra outra pessoa ia ser mais útil. Então eu comecei a entender dessa forma, né? E aí até que eu mesmo cheguei e falei, olha, eu não preciso mais. Eu consigo, daqui pra frente eu consigo, mas se caso eu precisar, eu quero que ter as portas abertas, né? Sempre agir na transparência, porque eu acho que é o mais importante para as famílias que são assistidas, é a transparência, né? Se você tem um problema, uma dependência, seja ela qual for, seja ela com droga, com bebida, mas eu acredito que dentro de um projeto essa transparência ela tem que existir, porque você está abrindo a porta da sua casa para as pessoas entrarem e elas estão trazendo um pouco delas para dentro da sua casa. Então, quando elas saem, elas querem sair com a verdade. Elas querem ter a certeza de quem que elas estão assistindo, que tá valendo a pena, né? E quando eu abri mão, eu abdiquei, que eu não queria mais ser assistida por eles, eu especifiquei. Eu já não queria mais as doações, mas eu queria a companhia deles. Então, todas as vezes que alguém dentro da comunidade precisava e eu podia ser a ponte, eu era a ponte. E teve alguns episódios da gente precisar, tipo assim, até com coisas que eram fora do projeto, sabe, com animal. Eu tive um cachorro que precisava muito ser assistido. Tava correndo o risco de perder ele, a guarda do cachorro, porque ele ficou muito doente. E aí o projeto Tive Fome entrou, ajudou no que foi possível. Teve as internações, teve tudo. Então, assim, o projeto, eu falo que ele é uma família. Que ele abriga, acolhe, te dá a oportunidade, ele te dá a oportunidade de crescer, e aí cabe a você, né? Exatamente. Fazer a escolha, se você quer ser, qual lado que você quer estar, né? Quer. E aí, quando eu comecei ali numa conversa um pouco pessoal com alguns integrantes, eu fui, de uma certa forma, arrumei um serviço, fui usando esse tempo, né, que eu tinha para poder fazer um crescimento. E aí teve algumas pessoas do projeto que me ajudaram de uma forma interna. Eu tive acesso a um curso onde eu era designer de sobrancelha, aí eu ganhei um estúdio para poder estar dando continuidade aí na minha carreira profissional. Então, assim, foram pessoas que foram essenciais para mim. Hoje, a Flávia que eu sou... E você soube aproveitar? Muito, muito. Hoje, a Flávia que eu sou, eu devo a eles, muito mesmo. Assim, eu devo a eles porque realmente eles para mim foram uma inspiração de vida, de pessoas que eu queria, que eu me espelho, de pessoas que eu quero ser igual, né? Eu acho que não tem nada mais bonito na vida do que a gente se espelhar em pessoas que ajudam o outro. Porque hoje, né, um sábado desse, quantas famílias estão indo aí curtir e quantas famílias estão correndo atrás do básico, né? Então, assim, hoje a gente consegue olhar com um olhar diferente. Hoje eu consigo ser a família que vai curtir, mas pensando naquelas que estão precisando no Essa básico. é a vida, né? Sim, É eu consigo fazer
equilíbrio, também tem esse equilíbrio emocional, né? Porque não é fácil a gente chegar dentro da casa de uma pessoa e lhe deparar com algumas situações. Aí tem umas questões de gatilhos também, né? A gente lembrar o que a gente passou e tudo mais. Aí, mas dentro do projeto faz o coração ficar mais quentinho. Obrigada por você ter compartilhado sua história. Agora eu te digo o seguinte, o projeto foi uma inspiração, mas você é uma inspiração. Obrigada.